Essas pessoas de rato é até um elogio, porque tem uns que são mesmo umas cobras peçonhentas. Tem uma mulher, eu acho que é Simone, simplesmente Cici. Ela pediu para nós 2.500 emprestados, a gente não emprestou. Essa mulher virou o demônio com a gente. O demônio, ela começou a odiar a gente. Pois é, pastor Flávio Amaral, falando de mim, né? Você sabe quem sou eu? Eu fui a pessoa que fiz as vinhetas do canal para vocês, né? Sem cobrar absolutamente nada, porque desde então gostava de vocês, apoiava o canal, né? E também ajudava, né, com superchat de 80, de 50. Eu não gosto de falar o que a mão direita dá, para a esquerda não ficar sabendo. Eu acho feio isso, inclusive. Mas eu fiz a minha parte porque acreditava que essa obra é uma obra de Deus. E desde então era uma obra de Deus. Inclusive, quando Deus me entregou a revelação sobre o que viria acontecer com vocês, vocês não deram ouvido, entrar de um lado e sair do outro. Mas aguardem o que está para acontecer. Você falou aí que eu dei as costas para vocês porque eu fiquei furiosa, porque vocês não me emprestaram o dinheiro, né? Isso realmente foi verdade. Eu fui até a irmã Andréia. Depois de todas as tentativas que eu tive, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu sou mãe solteira na América e eu estava passando por uma situação muito difícil financeira. Eu estava sem trabalho, a minha filha estava com problemas psicológicos e tornava mais difícil eu ter que sair e pagar alguém que é extraordinariamente caro para cuidar dela. Então, eu me vi numa situação, uma sinuca de bico. Problema financeiro, eu tive que devolver o meu carro, que era o meu sustento, meu ganho de vida, para poder auxiliar a minha filha. Aí vocês percebam, eu não tenho ninguém aqui na América. Ninguém que possa me ajudar. E eu já não estava conseguindo assistência o bastante para poder pagar as minhas contas. Eu tentei de um lado, tentei de outro, conversei com amigos, ninguém conseguiu resolver meu problema para pagar o aluguel que já estava atrasado quase um mês. E aqui nos Estados Unidos existe a lei do despejo. E eu já tive problemas com o pagamento do aluguel e já estava indo à corte. E se eu, de repente, não tivesse o dinheiro para pagar, eu ia ser despejada da minha casa. Eu com as minhas 2 filhas e uma especial. Aí eu pensei, poxa, não tem mais ninguém a recorrer. Vou tentar falar com o pastor Flávio Amaral, que de repente eles consigam me emprestar, de repente falem para a galera, né, as pessoas, os fiéis que seguem eles, porque seria meu último recurso. Eu pensei, de certo eles vão me ajudar porque são homens e mulher de Deus, né? E porque eu ajudei tantas vezes quando eles precisavam, dando superchat, que eu tenho até hoje os meus comprovantes, né? Para dizer, isso é mentira, eu tenho até hoje os meus comprovantes do superchat que eu mandei para eles, porque toda vez que a gente envia pelo YouTube, a gente tem esses comprovantes. E outra, as vinhetas, o bom gosto, divulgação, apoio emocional, também ia até eles, conversava com eles, dava um conselho espiritual. Para esse pastor vir aqui falar de mim outra vez, porque já essa é a segunda vez que ele fala de mim. Como se eu tivesse dado as costas, pegado raiva por eles não me ajudar. Porque quando eu fui até a irmã, eu perguntei, será que vocês teriam o valor de 2.600? Porque eu preciso pagar o aluguel e eu estou para ter uma corte. E eu preciso pelo menos pagar esse aluguel para não ter o despejo. Aí ela falou, sinto muito, Simone, não tenho isso, aquilo. Tudo bem, gente. Era o último recurso que eu teria para recorrer. Isso foi em não sei se 2025 ou 2024, eu não sei quando que foi isso, exatamente. Aí então, tudo bem,
continuei seguindo eles, continuei apoiando. Por Deus que está no céu, o que eu estou falando é verdade. Para vocês verem como esse pastor é... Pastor Flávio, você é um mentiroso. Um mentiroso. Porque eu tenho todas as conversas privadas com a sua esposa e não foi por isso que eu me afastei. Quando eu me afastei de vocês, eu falei o motivo, tá? Falei o motivo. Por que eu me afastei de vocês? Não foi porque você não me emprestou dinheiro, porque eu precisava. Eu achava que em você eu poderia conseguir essa ajuda. Mas graças a Deus, sabe o que eu aprendi naquele dia? É que eu tenho que pedir ajuda a quem realmente ia me ajudar. Deus. Porque se Ele me ajudou. E inclusive chega até a ser um testemunho. Porque teve realmente corte. Eu juro por tudo que é mais sagrado. E Deus está me ouvindo. Que essa história é verídica. Eu fui até a corte, tá? Fui até a corte. E o meu landlord, que é o dono da casa, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Foi tocado pelo Espírito Santo. Eu tenho documentos, tudo aqui que prova, tá? Tenho todos os documentos de corte aqui que provam o que eu estou falando. Inclusive, eu nunca jogo documento de corte, porque um dia eu posso precisar dele. E sabe o que aconteceu? Ele falou, vamos negociar. A negociação coube da forma que poderia ser, para continuar na casa. E ele ainda deixou 1 mês grátis. Vê se não é Deus tocando no coração dele. Então, foi as minhas orações, o jejum em oração. E não foi por isso não que eu larguei de seguir vocês. Vocês entendem? Foi Deus que me ajudou. Vocês não puderam me ajudar? Eu não condenei vocês. Não condenei vocês. Mesmo quando eu ajudava vocês com o chat, com a ajuda de vinhetas para o canal, que eu fiz de bom grado, porque eu não gosto de jogar na cara de ninguém, mas eu preciso falar isso, porque no momento que eu precisei, vocês não me ajudaram. Mas não é por isso que eu fiquei com raiva de vocês, não. Não foi por isso, porque eu ainda continuei com vocês. Sabe por que eu deixei de seguir vocês? Pela falta de respeito à palavra de Deus. Pela nojeira, o escândalo que vocês estão fazendo, usando o nome santo do Senhor. E ainda se passando de vítimas. Ninguém odeia vocês. É as suas ações que levanta uma repulsa, um nojo de nós que somos cristãos, da forma que você age. Veja só, pastor, como que você volta a falar uma coisa dessa numa live de mim. Como você tem a capacidade de falar isso. Depois você desmentiu. Numa outra live você desmentiu tudo isso. Agora você vem afirmar. E eu estou revoltada. E eu faço os comentários debaixo dos vídeos, sim. E apoio as pessoas. Não para ir contra vocês, não. Mas porque eu quero que a justiça de Deus seja derramada em cima de você. Porque o que você está fazendo não é coisa de cristão. E se você quer um conselho, porque eu sei que você é tão orgulhoso, mas você não vai aceitar esse conselho, você não nasceu para dirigir esta obra. Você não tem controle emocional. Você é uma pessoa desequilibrada. Você precisa de ajuda antes de tentar ajudar pessoas. Eu tenho dó de pessoas que querem ir à sua casa para fazer cura do quê? Você não é curado. Você não é transformado. Você precisa de libertação. Essa forma de você agir atacando todo mundo gratuitamente. Aí, ó, meu caso, mentindo sobre meu caso, eu tô aqui para descarar. Descarar você de uma mentira. E olha, eu não tenho medo de você não, porque tudo que é posto em rede social, a gente tem o direito de falar. E ainda, claro, você falou de mim, você mencionou a minha situação de uma maneira mentirosa. Eu nunca dei as costas para vocês, tá? Porque vocês não me emprestaram dinheiro, vocês não tiveram sensibilidade. Ah, será? Você nota isso? Nota a sensibilidade sua num momento tão difícil. Quando eu conversei com a sua esposa, era um momento difícil da minha vida. Eu estava para ir numa corte e de repente ser despejada da minha casa. E olha a forma que você fala. Eu ainda estava com vocês. Eu me afastei de vocês, como eu falei lá no chat com a sua esposa, porque eu não sou de aceitar esse tipo de coisa. Você desfazer de pessoas. Você já me chamou de obesa.
Eu não estou nem aí porque você pensa que eu sou obesa mesmo, e eu estou no processo de emagrecimento. O mesmo problema de obesidade que eu tenho, a sua esposa também tem, inclusive ela toma manjaro. Da onde que sai o dinheiro para os manjaros? Né? Enfim, porque é caro esse tratamento, né? Vocês falam sempre que estão sem dinheiro, vocês não trabalham, acho que vocês deveriam trabalhar, porque a gente vê na obra de Deus o que vocês estão fazendo com a obra. Vocês estão sujando o nome de Jesus Cristo. Vocês estão colocando fogo estranho no altar. Isso é fogo estranho. E Deus vai requerer. Ninguém está contra vocês. O que está repugnante, que eu me afastei de vocês, é que vocês estão sendo um nojo. E Deus há de vomitar toda essa nojeira. Mais cedo e mais tarde vocês vão ver a peso da mão divina de Deus. O peso, porque com Deus a gente não se brinca. Pare de colocar o meu nome na sua boca, ô pastor. E pare de inventar situações contra mim. Tem mania de colocar, por exemplo, essa coisa assim de... Ai, que eu vou levar na corte. Ai, porque a corte. Isso aí é crime, você sabia? Você impulsionar com... tentar... persuadir as pessoas a ficar calada porque ameaçando corte em cima das pessoas, isto é crime, ok? Antes de você falar alguma coisa das pessoas, lava sua boca, porque você está errado. Ao invés de você usar as suas redes sociais para falar de Deus, sabe por que não tem credibilidade? Você não tem credibilidade nenhuma mais nas redes sociais. Você pensa, você vive lá no mundo de Nárnia, acha que você tem credibilidade. Você perdeu toda a sua credibilidade. Você entende? Porque Deus já não é mais contigo. Deus já não é mais do seu lado. E se você permite aqui um conselho, eu sei que você não gosta de ouvir conselho de ninguém, porque eu já tentei muitas vezes passar conselho para você e você nunca aceitou. Fique de banco. Sabe, quando tem lá na Deus é Amor, não tem um tempo que a gente tem que ficar de banco? Fique de banco. Sai desse negócio de querer ser pastor. Não sei quem ungiu você a ser pastor, é o começo da história. Como que pode uma pessoa agir dessa maneira, ser pastor? Você envergonha o evangelho. Você é uma piada para o evangelho de Cristo. Uma piada. As pessoas fazem piadas de você. E daí você fala mal das pessoas, critica as pessoas, e quando as pessoas vão se defender... Ai, o diabo está atrás de mim. Ai, eu estou sofrendo perseguição do demônio. Não, é você mesmo que caçou esse problema. É você mesmo que caçou tudo isso. Tudo isso, ok? Eu não tenho medo de você, não tenho medo de ameaças de corte, inclusive no Código Penal 147, ameaçar pessoas de corte é crime. Então, bate aqui, meu filho, porque aqui não tem essa não. Me respeite, se você pisar aqui na América, fazer besteira aqui, se prepare. Se prepare, porque eu vou estar de olho em vocês, tá? Você vem tentar procurar onde eu moro aqui, você vai ver o que te espera. Não sei, eu não sou essa mulher aí, a Lu, não, aí que você entrou na casa dela. Se prepare, se você achar que vai pisar na minha casa, se prepare, tenta fazer isso, tá? Tenta, ok? Você não me intimida, cara. Aqui não. Aqui você não me intimida. E também, trata de desmentir o que você tá falando aí, ok? Porque eu vou fundo nisso. Trata de desmentir. Você não teve capacidade nem sentimento próprio de ter feito aquele post e ainda ter reafirmado nessa live. Mentiroso, porque na outra live você falou que era mentira o que você tinha postado. Que eu virei as costas para vocês só porque vocês não me prestaram dinheiro. Ah, vai te catar, cara. Pastor de meia tigela. Tenho medo de você não, cara. Ok? Tenho medo de você não. Tá? E não tenho medo de ameaças, de corte, nem nada. Tá? Você está causando problema, inclusive com muitas pessoas. Com muitas pessoas. E isso é mais do que inviável, que o problema da causa de problemas é você. Você é o seu único inimigo. Você atira no seu próprio pé.
Você causa problema, fala mal das pessoas, como você falou de mim aí. Por isso que eu tô aqui mandando esse recado para você. Ai, porque estamos perseguidos. Não, você mesmo é o causador dos seus problemas. Eu tenho dó da sua esposa. Eu tenho dó dela porque mais cedo ou mais tarde, talvez ela seja a vítima das suas mãos. Um cara sem controle emocional, um cara agressivo, tá? Um cara sem escrúpulo, arrogante, tem problema terrível social. Eu fico com dó desses caras que foram LPDs, que voltam a reconciliar com vocês e depois saem, voltam, saem, porque não tem um controle. Eu tenho dó de pessoas que vão ainda para LPD tentar ajuda. Eu falo, Senhor, tem misericórdia dessas novas pessoas, porque aí não tem cura. Você não se curou. Você quer ajudar pessoas de fora, mas você precisa entrar dentro de você, se curar com você primeiro. Entendeu? Covarde, vai bater em mulher? Homem que bate em mulher não merece um pingo do meu respeito. Entende? Você é uma vergonha para o evangelho, uma vergonha.